Fala, meu amigo, Michel de Paula passando para mais um vídeo tutorial. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de como operar na tendência. No vídeo passado eu passei um pouquinho sobre como trabalhar suporte e resistência e prometi que eu iria fazer um outro vídeo com um pouco mais de informação de como operar na tendência. Nesse caso aqui eu estou pegando uma tendência de baixa, mas serve para os dois, tá? Uma tendência de alta, uma tendência de baixa. Normalmente, para a gente traçar a tendência, né, nós vamos ver onde que acontece dele do candle tocar e ele normalmente respeita aquela zona. Eu tracei aqui um que eu creio que seja o principal, mas eu percebo claramente que no meio dessa tendência, olha, tem uma zona aqui que atua como suporte e resistência, que vocês podem observar aqui que várias vezes ela atuou aqui como uma zona como deu suporte ou resistência. Se você não tem noção do que é suporte e resistência, eu recomendo ver o outro vídeo de suporte e resistência, né? Por que que eu falo suporte e resistência? Na verdade, eu estou falando do conceito de onde o preço briga para romper, seja na mínima ou seja na máxima, né? Mas na verdade aqui seria uma linha de tendência de baixa, né? Que atua, isso aqui seria ou um LTB, né? Linha de tendência de baixa. Se fosse para cima, seria uma linha de tendência de alta onde o preço normalmente vai brigar nesse lugar. Se você for ver, olha, se eu for tacar aqui uma projeção, percebe claramente que no meio do canal aqui, ele também respeita como uma zona de suporte ou zona de resistência, que seria ali a tendência de baixa atuando como uma zona de briga de preço. O que que acontece toda vez toda vez não, na maioria da vez pelo menos, quando o preço rompe uma zona de uma linha de tendência de baixa ou de uma linha de tendência de alta, ele tende a trabalhar em um outro canal. Então, por exemplo, se ele está trabalhando, se a gente está vendo ele trabalhar aqui, por exemplo, a hora ele está trabalhando aqui, ó, nesse canal. A hora que ele rompe aqui, olha o que ele faz. Ele vai, porque ele vai trabalhar nesse canal de baixa. Ele ficou aqui meio sem definir onde o preço ia, principalmente porque aqui é uma zona de suporte, né? Então causa muito ruído. Mas a partir do momento que ele começou a triar um pouco acima, olha só o que ele fez. Rompeu esse outro canal, olha só como ele foi. E assim ele sempre ele tem essa tendência de seguir isso, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, ele voltou para dentro dessa tendência, olha que ele foi buscar lá a mínima, ó. Depois chegou aqui, voltou, olha que ele buscou lá na extrema. Ele pegou até não continuou aqui a sequência, porque aqui a gente vê claramente que ele tem uma zona de suporte, né? Se a gente for, eu tenho outros vídeos que eu explico, inclusive, essa zona de suporte aqui, e onde ele vai respeitar essa zona de suporte. Mas se você for na sequência, olha só como o preço vai brigando nesses canais, ó. Rompeu aqui, olha como ele buscou justamente de suporte o próximo canal, né? A próxima mínima do próximo canal. Assim, quando ele também passou acima dela, não chegou a triar, né? Causa um pouco de ruído, principalmente em cima de zona de suporte e resistência, é o que ele fez aqui, não chegou a triar e buscar a próxima zona. Mas isso é uma tendência, né? Assim como nós temos a tendência de suporte e resistência, nós temos a mesma coisa da linha tendência de baixa ou da linha tendência de alta, atuando como a zona de suporte ou resistência. Assim como ele pegou aqui, ó, a hora que ele rompeu aqui, ele foi acima, olha que ele chegou e ficou aqui trabalhando dentro desse canal, ó, às vezes buscando mais próximo dessa zona, né? E às vezes e sempre voltando aqui. Assim como a hora que ele foi para baixo aqui, ele chegou e tocou a próxima, a mínima, né, da zona da linha de tendência de baixa. Isso aqui, ele segue isso daqui e até quando ele passa para outra zona, olha quando ele seguiu o outro canal. Ele pegou, chegou aqui e depois aqui de novo atuou como uma zona de suporte, né? Mesmo quando rompeu, deu um retoque na zona de rompimento, que é uma coisa que acontece muito. Quando ele rompe, ele faz uma pequena triagem, faz um retoque antes de seguir tendência, né? Depois aqui deu um falso rompimento, ó, depois ficou brigando bem em cima aqui dessa zona e depois voltou para dentro dela, olha como que ele triou depois para baixo, né? Então, isso aqui seria basicamente uma zona, uma linha de tendência de baixa.
Eu resolvi fazer esse vídeo justamente porque dentro das minhas análises, muitas vezes eu faço referência a alguma linha de tendência de baixa ou alguma linha de tendência de alta, né? E se você conseguir distinguir bem essas linhas de tendência de alta, essas linhas de tendência de baixa, você vai ter mais êxito no seu trade, porque de repente, mesmo que você trabalhe zona de suporte ou resistência, que aqui, se você for ver, ela está basicamente trabalhando nessa zona aqui, que seria uma zona de resistência, que seria a zona de suporte, mas você pode ver claramente que ela vai seguindo essa linha de tendência de baixa, ó, que ela vai aqui, ó, vai seguindo todo o movimento dessa linha de tendência de baixa, até que ela entra na lateralização dessa zona de suporte e resistência, inclusive depois rompendo, e isso daqui foi inclusive que eu passei na última análise, onde eu falava um pouquinho mais de zona de suporte e resistência. Mas, bom, isso seria mais uma técnica, né, que você pode usar para saber onde fazer trade e utilizar as linhas de tendência de alta, as linhas de tendência de baixa, como uma estratégia de trade, respeitando elas como zona de suporte e resistência, né? É sempre importante você usar algumas regras básicas, como não operar contra a tendência, né? Sempre a favor da tendência, e ter sempre stop loss e tudo mais. Então, num próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho mais também sobre controle e gestão de risco, para que você tenha um lucro positivo, você tenha um trade positivo, usando estratégias de controle de risco, tá? Acho que nesse tema por hoje é tudo. Se você tiver alguma sugestão, alguma coisa, pode deixar nos comentários do vídeo, que assim que eu tiver uma oportunidade eu gravo um outro vídeo falando um pouco mais sobre outras técnicas de trades, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.